Bom dia, Jaraguá do Sul, bom dia, Santa Catarina, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, Brasil, bom dia aí outras nações. Eu sei que os meus vídeos chegam na África, em alguns lugares da Angola, os meus vídeos chegam nos Estados Unidos, chegam na França também. Deixa eu pensar se eu lembro de outra pessoa que mora em algum outro país. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura de Josué, que tem sido muito edificante para mim, eu imagino que para vocês também. Eu gosto de receber os testemunhos. Ontem a minha cunhada comentou que ela não ia fazer uma coisa, mas enquanto eu lia Josué, capítulo 1, então há 2 dias atrás, ela decidiu ir fazer aquilo que ela tinha, que Deus tinha proposto para ela fazer. Porque às vezes a gente fica naquela, tem gente melhor fazendo, tem mais gente fazendo, não precisa que eu vá. Da mesma forma como eu fico aqui com os vídeos, tá cheio de gente realmente boa fazendo, realmente estudada, que realmente entende e tá fazendo um trabalho legal. Por que talvez eu deva fazer isso? Então, porque a gente não sabe, a gente sabe que Deus quer que a gente faça e é isso que nós temos que fazer, né? Obedecer. Tá dando pra me ouvir legal aí? Porque eu tenho uma empresa aqui do lado que faz uma barulheira que só. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Josué na travessia do Rio Jordão. E isso aqui me pegou muito porque eu acho que eu já tinha lido uma vez o livro de Josué, mas olha a importância da gente sempre voltar no mesmo lugar, porque tinha apagado da minha memória que Deus não havia aberto só o mar para Moisés passar. E Josué estava lá, passando o mar junto. Mas abriu também para Josué o Rio Jordão, e é isso que a gente vai falar hoje. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e a sigam. Quer dizer, levantem o acampamento e vão atrás da arca. Onde a arca for, onde houver a presença, nós iríamos atrás dela. Mas mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Desculpa, gente, eu tô meio gripada, vou ter que passar o nariz. Desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Aliás, talvez ninguém nunca tenha passado, porque era por dentro do Rio Jordão que eles iam passar, né? E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com vocês como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregarem a arca da aliança: quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Então, quando eles chegassem ali no rio, eles teriam que parar, porque eles não pisariam em terra molhada, eles não pisariam em água. E estar dentro da palavra que o Senhor te dá, mesmo sem entender, é o que precisa ser feito. Obediência, estar na palavra, caminhando sobre ela. Porque o que eles imaginaram? A gente vai entrar no rio, vamos atravessar por dentro do rio, vai ver, vamos nadar. É o óbvio que as pessoas pensam, né? Mas a questão é, aqui Deus dá uma ordem: parem junto ao rio. E é uma ordem simples. Mas e aí, a gente seguiria? A gente pararia antes de pisar na água? Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha, exatamente como quando Deus dividiu o mar para Moisés e Israel passar. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, assim
que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os pés deles tocaram a água correnteza que descia, parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, na proximidade de Zaretã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão. Quer dizer, imagine vocês, poderiam passar com água baixinha, poderiam passar com o pé no barro, poderiam molhar suas sandalinhas, mas aqui ele diz que os sacerdotes ficaram parados no meio do rio para que Israel passasse. E se Israel tinha que manter distância de 90 metros da arca, para passar pelo lado da arca, para seguir em frente, porque a arca ficou parada no meio do rio, para o rio continuar com as paredes e muralhas, quer dizer que tinha pelo menos 90 metros de cada lado para os israelitas passar sem chegar tão perto da arca. Porque ele tinha dito, fiquem numa distância de pelo menos 90 metros da arca. Então, os 12 sacerdotes e a arca pisavam em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Deus fez a primeira vez com Moisés, Deus fez a segunda vez com Josué. E teve um dia que uma pessoa não quis que a água se dividisse para que ela fosse até algum lugar, ela quis pisar sobre as águas. E Deus também concedeu isso para Pedro. É importante a gente saber que quando Deus dá uma ordem, você só precisa seguir a ordem e dar o primeiro passo, conforme e debaixo da palavra dele, do rema dele. Quando você pisar, ou ele vai te sustentar sobre a água, ou ele vai remover toda a água e te colocar em terra firme, mesmo onde havia muita água. Estar com Deus é viver coisas extremamente malucas e não entender como ele se move, porque a gente não precisa entender, o que a gente precisa é crer. Deus se agrada da nossa fé. A Bíblia fala de muitas coisas que Deus se agrada em nós, mas uma delas é a fé. A fé eu acho que é até a primeira. E aqui a gente termina o capítulo 3, mas eu vou dar continuidade ainda no capítulo 4. O memorial dos 12 pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Então, cada um dos 12 era para pegar 12 pedras do meio do Jordão. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Responderão que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E até a Bíblia dizem que essas pedras estão até hoje lá, né? Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara, e Josué, por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo, os homens das tribos de Ruben, de Gad e da metade da tribo de Manassés atravessaram preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés os tinha orientado. Cerca de 40.000 homens preparados para a guerra passaram adiante do Senhor, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado a Moisés. Então o Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que carreguem a arca da aliança e que saiam do Jordão. Porque esses sacerdotes ficaram dentro do Jordão até que realmente todo mundo passou. Então, se nós tínhamos 50, né? Se nós tínhamos, 40.000 homens preparados para a guerra, nós tínhamos homens que não estavam preparados para a guerra, nós tínhamos homens mais velhos,
nós tínhamos homens, crianças, nós tínhamos as mulheres. Então, só de soldado tinha 40 mil para atravessar. 12 homens, que eram sacerdotes, estavam no meio do Rio Jordão carregando a arca, que era a presença do Senhor. E esses 12 foram os últimos a sair dentro do rio, porque eles precisavam que todo mundo passasse primeiro. E Josué lhes ordenou que saíssem, os sacerdotes. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram, como antes, as suas margens. Agora eu te pergunto um negócio. Você imagina o barulho que isso deve ter feito? Porque muita água é muito barulho. Essas águas estavam, não sabemos a altura que estava esse paredão de água. E daí, de repente, os bichinhos põem o pé em terra seca. Aquela água toda, né? Imagina o barulho que isso fez. O quanto isso pode assustar. E quanto isso deve ser bonito ao mesmo tempo. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na frente, a leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Então tem que estar lá essas pedras. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Gente, me desculpa. Mas preciso tirar essa gripe de mim. Vou dizer uma coisa pra vocês. Leiam a passagem de Josué 4 e 5, 3 e 4, que foi as que a gente leu agora. E em seguida, vamos procurar pesquisadores que gravam documentários para o YouTube. Vamos procurar essas pedras. Sabe por quê? Isso fortalece a nossa fé. A palavra de Deus, ela não mente, ela não é vazia. Não tem uma vírgula escrita nesse livro sagrado que não tenha o significado. Tudo do jeito que está aqui é importante. Às vezes a gente ainda não descobriu para quê, mas é importante. Vocês estão vendo a dificuldade que é gravar um vídeo. E é só enquanto eu tô gravando o vídeo, depois volta a silêncio. É a luta diária, eu preciso começar a usar os microfones aqui pra facilitar. Você está conseguindo ouvir? Comente aqui pra mim. Ai, Senhor, que todo espírito de distração bate em retirada agora, no nome de Jesus Cristo. Pai, mantém a minha mente cativa na Tua palavra, no que o Senhor quer falar. Usa a minha boca, Senhor. Usa a minha vida. Usa as minhas redes sociais, Pai, tudo é Teu. Cadê meu? Usa a vida dessas pessoas, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Usa, Senhor. Usa a boca delas, usa os olhos delas, usa a mão delas, usa os pés delas, Pai. Calça os calçados do Evangelho da Paz nos pés das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Coloca o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, Pai. Ajusta a armadura no corpo deles, para que eles possam guerrear contra principados, potestades, hostes malignos, espíritos malignos. Que vocês possam ser usados prudentemente, poderosamente, espiritualmente, pelas mãos do Senhor. Que vocês se permitam, no nome de Jesus Cristo, ser um soldado de Cristo, ser filho e filha, ser herdeiro. Porque é só quando você entende essa identidade que é tua, mas você assume ela. Porque uma coisa é você nascer, vamos dizer, filho do presidente. Mas você não gosta do teu pai, você não assume essa posição, você usa roupas diferentes, você não vive a cultura que teu pai implantou na tua casa. Você vive outra vida. Você é filho. Você é filho. Foi ele que te fez. Você nasceu da esposa do teu pai. Você nasceu daquela mãe. Mas você não gosta do teu pai, não assume o sobrenome dele. Não fala que é filho. Ninguém sabe de onde você vem. E isso é identidade. Quando você assume a tua identidade como filho, você se veste com as roupas do reino, você come a comida do reino, você fala a linguagem do reino, você vive a cultura do reino. Você não vive a cultura do Brasil, você não vive a cultura da Europa, você não vive a cultura dos Estados Unidos. É cultural, gente, tá tudo bem. Não, você não vive. Você renuncia tudo aquilo que a tua carne gostava, porque agora você vive a cultura do reino dos céus.
Porque você assume a tua posição e você assume o teu DNA celestial. A partir de agora você é um agente celestial. E Deus vai te usar para tomar território aqui na terra, de volta para Ele. Para saquear o inferno aqui na terra, para Ele. Nós temos visto aí notícias que o FBI liberou 3,5 milhões de páginas sobre certas coisas, que eu não posso falar que senão o vídeo cai, sobre certas coisas que acontecem no mundo. E isso tudo é Satanás tomando o mundo para ele. Mas eu e você somos soldados, filhos do rei, ordenados a ir pregar, batizar, curar e libertar. Jesus disse, para que entremos na casa do valente. Quem é o valente? Satanás. E saqueemos sua casa, precisamos amarrá-lo primeiro. Isso é uma chave profética. Existe dom de libertação? Não, existe autoridade para libertar. Então, no nome de Jesus Cristo, se santifique. Tudo que você tem de pecado, confesse. Confesse. Confessar quem, Josi? Pode mandar para mim no direct. Pode mandar para mim. Vai no meu Instagram. Manda para mim no direct, Josi, eu quero confessar os meus pecados. Eu vou orar com você. Se você se sentir à vontade de orar comigo, se não, procura o teu pastor. Procura um líder da tua igreja. Manda pra mim se não tiver ninguém, mas se não, procura alguém da tua igreja. Eu vou orar junto contigo, para que você confesse seus pecados e não volte mais a pecar. Haverá libertação na tua casa hoje. Para que você possa cumprir o evangelho. Para que você possa libertar cativos. Para que você possa curar pessoas. Cura é dom, mas é dado pelo Espírito Santo quando você tem o anseio de usar isso para a comunidade, porque dom não se usa para si próprio. Dom se usa para o bem comum. Então, quando você tem isso no teu íntimo, no teu espírito. Gente, vocês não têm noção de como tá me irritando esse barulho. Eu não sei nem se vocês estão ouvindo, mas aqui tá muito alto dentro da minha sala. Tá muito alto. Ah, Jesus. Me reveste, Senhor. Me reveste, Pai. Que eu possa levar a tua palavra, Pai. Sem essas intervenções no mundo. Paizinho, eu não sei quanto tá o tempo de vídeo já. Mas eu vou encerrar aqui. E eu peço que você busque santificar-se. Que você comece a jejuar. Como que eu jejuo, Josi? Bom, a Bíblia fala de algumas maneiras. Mas pede pro Espírito Santo dizer o que tu vai jejuar. Como é que tu vai começar se você ainda não começa? Se você já jejua, a gente jejue. Continue. Para que você ore em línguas. Josi, eu ainda não oro em línguas. Então, pede pro Senhor. Senhor, me batize em línguas. E deixa Deus usar a tua boca. Não fica travando. Deixa Deus usar a tua boca. A oração em línguas, ela é poderosíssima para que você mude o nível espiritualmente. A Evelyn também tá falando que no prédio dela, quando ela começou a assistir, também começou barulho. É isso, gente. O inferno, ele tem se levantado em várias formas. Às vezes é de formas naturais. É isso, Senhor. Nós estamos aqui para cumprir a tua palavra, cumprir o teu id, Jesus. Que os seus filhos venham se santificar. Que os seus filhos venham buscar mais e mais da tua palavra, mais e mais da tua presença. Pessoal, se santifiquem, jejuem, orem em línguas, orem em entendimento. Amém? Que no nome de Jesus Cristo nós possamos alcançar mais vidas. Porque não existe pastor suficiente nesse mundo, líder suficiente nesse mundo para alcançar mais vidas. É eu e vocês, galera. Você é chamado, você não é chamado para ficar sentado no banco da igreja só recebendo. Você é chamado para ir para a igreja, ser treinado, receber a palavra e ir para fora espalhar isso que você recebeu. Você vai e enche o teu odre. Você vai para fora e derrama o teu odre. Aí você volta para a igreja e enche o teu odre. E vai para fora e derrama o teu odre. É fora das quatro paredes da igreja que a gente faz a diferença. Dentro da igreja já tem gente fazendo. Vamos para fora, cara. Vamos para fora. É para eclesiástico. É para quem ainda não ouviu a palavra. Eu tenho um grupo do pessoal daqui de Jaraguá, tá? Então, pra quem é daqui de Jaraguá, me procura que eu mando o link do grupo pra vocês. A gente se reúne. Por enquanto tem sido aos domingos, mas não vai ser sempre aos domingos, tá? Tem sido aos domingos às 18 horas na Via Verde. A gente se reúne pra orar, adorar e orar por pessoas que estejam precisando e evangelizadas. Amém? Tem sido fantástico. Então eu espero vocês amanhã, na oração de amanhã, tá certo? Eu ainda não tenho um horário fixo pra fazer, mas eu acredito que eu vou ter que estabelecer esse horário para que as pessoas possam sempre conseguir chegar aqui na live certinho, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.